Você sabe o que é o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, eu sou médico psiquiatra e hoje eu falo aqui no Nosso Mundo Psi, que é um canal de saúde mental que eu faço junto com a psicóloga Thalita Fernandes sobre todos os temas aí da nossa psique humana. E o tema de hoje é de extrema relevância, muito falado recentemente, que é o TDAH, né? Sigla Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, tá? Então o que é o TDAH, né? O TDAH a gente considera que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria isso, né? Então seria um transtorno que sim, ele começa ali nos primeiros anos de vida, né? Tem muitas crianças com TDAH, bebês com TDAH que já têm sintomas de inquietação desde os primeiros meses, né? São crianças mais inquietas, não dormem direito. Bom, muitas mães estão olhando e falando assim, acho que meu filho tem isso daqui, esse tipo de problema, porque ele não dorme, tá, pessoal? Mas não é só esse critério. Em geral, nos primeiros meses de vida é muito difícil você fazer um diagnóstico com certeza de um TDAH, né? Mas os sintomas aí de desatenção e inquietação devem começar na infância, ou seja, até os 12 anos de idade. Obviamente, como todo transtorno, ele tem graus diferentes, né? Então existem TDAHs leves, né? Onde você tem um impacto mínimo em funcionalidade, e você tem os casos graves, né? Onde aquele impacto aí é muito significativo, né? São crianças, adolescentes aí que têm muita dificuldade para aprender a despeito de um intelecto preservado, né? Ou seja, não é um problema de inteligência, é um problema realmente de desatenção, inquietação, né? Não consegue ficar parado na carteira, né? Vive indo ali para a sala da diretora, né? São crianças um pouco mais arteiras, né? E que gostam aí de fazer atividades o tempo todo e tem esse problema tanto da hiperatividade quanto dificuldade de manter a concentração. E dessas crianças e adolescentes que eu descrevi, né, que em geral são quadros mais típicos, né, 50% delas vão persistir com sintomas na vida adulta, né? Então os adultos também têm TDAH, né? Aproximadamente 50%, depende do estudo aí, é um pouco para mais, um pouco para menos, tá? Só que os sintomas no adulto são um pouco diferentes. E por isso mesmo que no vídeo da semana que vem a Thalita, psicóloga, ela vai falar sobre como é o TDAH no adulto. Então se você gosta desse vídeo, né, você já pode aguardar que na semana que vem a Thalita vai trazer aí com detalhes sobre o TDAH em adultos. E quais são os critérios diagnósticos para a gente falar que uma pessoa tem TDAH? Então eu começo falando isso, né? O diagnóstico é clínico, tá bom? Então você não necessariamente precisa solicitar algum exame, até porque não tem nenhum exame que vai falar, ó, você tem TDAH, né? Em psiquiatria a gente faz o diagnóstico aí clínico, mas obviamente que alguns exames aí gerais, exames de neuroimagem são importantes para descartar outros problemas que aquele indivíduo pode apresentar. E existe um exame que pode auxiliar bastante aí no diagnóstico do TDAH, que é a avaliação neuropsicológica, tá? Então é um trabalho feito por uma neuropsicóloga, ela vai fazer testes, né, para avaliar todos os tipos de concentração, o grau de concentração, de atenção, né? O próprio de inquietação, ela vai fazer uma análise mesmo ali daquele indivíduo e vai fornecer dados aí que muitas vezes são muito importantes aí quando a gente está em dúvida se aquele paciente tem TDAH ou tem algum outro tipo de problema. Então os três principais, vamos dizer, clusters, né, grupos de sintomas aqui, é justamente a inquietação, né, a hiperatividade daquela pessoa, né? Então é uma pessoa que tem uma tendência a estar fazendo alguma coisa o tempo todo, né? Ela tem dificuldade com rotina, ela gosta de novidades, ela gosta de se colocar em risco muitas vezes, né? Às vezes até com algumas consequências, tá? Então ela é uma pessoa que quer estar sempre em movimento, às vezes ela não terminou de fazer alguma coisa, ela vai fazer a outra, né? Então você vê que é uma pessoa hiperativa, tem dificuldades aí, né? O segundo cluster aí é a desatenção, problemas com a atenção, sustentar a atenção, né? Então você está vendo um vídeo aqui que vai durar em torno de uns 8, 10 minutos, né?
E muitas vezes pessoas com TDAH não conseguem chegar até o final de um vídeo, né? Ela não, ou às vezes consegue de um vídeo de 10 minutos, mas não consegue de um episódio de uma série, muito menos de um filme, né? Eu tenho pacientes que falam, doutor, eu sou a pessoa que começa filmes e não termina, né? Então ela não consegue sustentar a atenção. E é importante essa atenção, pessoal, eu estou falando aqui do vídeo, né? Porque muitas vezes eu recebo queixas, eu não consigo estudar. Então quando eu vou sentar para estudar, eu não consigo me concentrar, né? Mas com outras atividades da vida, a pessoa tem uma concentração boa, né? Então o TDAH ele tem que acontecer não só no ambiente escolar, né? Se for uma criança, um adolescente ou um adulto na faculdade, mas também em outros âmbitos, né? No trabalho, na vida pessoal, em casa, né? Então tem que ser em mais de um ambiente que acontece a desatenção, tá? E o terceiro sintoma muito importante, né, é a impulsividade, né? Inclusive é onde você tem ali até a possibilidade do TDAH ser muito grave na vida da pessoa. Então são pessoas mais impulsivas, né? Então o índice aí de uso de substâncias, por exemplo, é muito grande, né? Então pessoas com TDAH usam até 3 vezes mais, tem 3 vezes mais chance de fazer abuso de álcool, de drogas em geral, né? Se colocam em risco, né? Gostam de atividades de risco, precisam disso, sentem maior necessidade, maior avidez aí por se colocar em risco, né? Isso pode trazer alguns problemas. E são impulsivas, têm dificuldade para se controlar. Aquele controle inibitório, isso pode atrapalhar na vida inteira da pessoa, seja no trabalho, na vida pessoal. Então eu gosto de falar que o TDAH seria TDAHI, né? Ou seja, hiperatividade, desatenção, déficit de atenção e impulsividade. Então são esses 3 principais clusters de sintomas. É importante, gente, colocar o seguinte, nos critérios diagnósticos, algum sintoma tem que estar presente antes dos 12 anos, né? Existem trabalhos que saíram descrevendo pacientes que desenvolvem um TDAH na vida adulta, né? Isso é um pouco questionável, é uma discussão ainda, tá? Se existiria pessoas que podem desenvolver só na vida adulta, mas o que a gente tem, que é o mais comum, é tentar investigar se aqueles sintomas não aconteciam já na infância, né? Porque, como eu te falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Inclusive, o mais comum é que ela aconteça mais na infância e na adolescência, e aí com a maturação cerebral, principalmente do lobo frontal, porque o TDAH ali, ele é um distúrbio da região pré-frontal, tá, pessoal? É uma região ali que a gente imagina que tem algum problema, né? Inclusive o tratamento, quando a gente for falar de tratamento no vídeo de algumas semanas para frente, a gente vai falar sobre isso, né? Aquele quadro evolui, né? Então o mais comum é que ele realmente esteja antes dos 12 anos de idade, tá? Isso está nos critérios diagnósticos. Outro ponto muito importante, ele não pode, aquela desatenção, aquela hiperatividade não pode ser, por exemplo, uma ansiedade, não pode ser uma depressão, não pode ser um transtorno bipolar, né? Então, porque daí não é TDAH, daí seria algo secundário a uma outra condição. Então não pode haver, né, uma condição que melhor explique aqueles sintomas para você fazer um diagnóstico de TDAH. Bom, pessoal, essa é a informação que eu quis trazer hoje, né? A gente está começando uma série aí de TDAH, então vai haver vídeos nas próximas semanas sobre o tema. Na semana que vem da Thalita sobre TDAH em adultos, mas vamos falar também TDAH ansiedade e o tratamento para TDAH também. Então, se você não ainda é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos que vamos colocar nas próximas semanas. E se você gostou do vídeo, deixa sua curtida e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço.